O limite de faturamento do MEI é o assunto mais comentado nas notícias. Sempre estamos vendo aí esse debate se vai para 144 mil ou não. Será que vai ter aumento de contratação de mais um funcionário ou não? Será que a guia DAS vai aumentar? Vai ter faixa ou não? Mas você sabia que nem todo MEI pode faturar 81 mil por ano? Você também sabia que existem outros tipos de limites do MEI? Vem comigo, fique aqui que eu vou te explicar de forma prática nesse vídeo os demais limites. Olá, eu sou Pamela Santos, consultora financeira MEI, e hoje eu vou te explicar sobre os limites do MEI. Gente, não existe só limite de faturamento do MEI, não, existem outros limites. E aproveitando o adendo aqui, que a gente já está falando sobre limite de faturamento do MEI, existe o limite anual, que é sobre 81 mil por ano. Então, atualmente, o limite de faturamento dentro do ano é de 81 mil reais. Como eu falei antes, ainda existem impasses se vai ou não aumentar esse limite. E o que é esse 81 mil por ano? Todo o faturamento dentro daquele ano vigente, de janeiro a dezembro, tudo que entrou, esse valor total, ele precisa ser declarado, ok? Mas existem também aqueles limites proporcionais. Por isso que eu falei que não é todo MEI que tem, né, que pode ter esse limite de faturamento dentro do ano, que é de 81 mil. Por quê? Porque existe um cálculo de limite proporcional. E como que é feito esse cálculo? Se o MEI ele abre as suas atividades que não estão dentro do mês de janeiro, depois, ou no meio do ano, mês de fevereiro, março, ou até mesmo em dezembro, e ele também está na ocasião fechando o seu MEI, o que que vai acontecer? Vai ser proporcional àquele período. Então, um exemplo, o MEI ele inicia suas atividades, sua abertura do seu CNPJ no mês de março. O que que vai acontecer? A contagem vai ser a partir dentro daquele mês, independente se a abertura foi no dia 31 de março. Conta-se o mês de março como o primeiro mês para contagem do limite de faturamento até dezembro dentro do ano vigente. Então, de março até dezembro são 10 meses. Se o MEI ele abriu o CNPJ dele em dezembro, no dia 31 de dezembro, ele vai contar aquele mês de dezembro. E como que é feito esse cálculo? Você pega 81 mil, que é o limite de faturamento dentro do ano, e você vai dividir por 12, porque 12 é a quantidade de meses dentro do ano. E aí você vai ter um resultado de R$ 6.750. Mas, Pâmela, o que é esses R$ 6.750? Esses R$ 6.750 nada mais é que o limite para você faturar dentro do mês. Mas espera aí, Pâmela, mas aí se dentro do mês eu tenho que faturar 6 mil até 6.750, que eu vou fazer se eu faturar 8 mil? Então vamos lá. Você tem que ter esse controle mensal de toda a sua receita bruta, de tudo que entra dentro de toda a movimentação com relação às suas vendas ou serviços, né? Venda de produtos ou serviços. Então, o que que acontece? Existem muitos casos que no mês, um mês ele vai faturar 8 mil, no outro mês ele vai faturar 5 mil, no outro mês ele vai faturar 1.000, no outro mês ele vai faturar 500. O importante é que você tenha o controle das suas entradas. Por quê? Porque no final do ano, quando você faz o somatório de tudo que entrou dentro do mês, ele precisa estar dentro do limite anual, ok?
E aí, como é que eu vou saber se eu abrir o meu CNPJ no mês de março, meu MEI no mês de março, como é que eu vou saber quanto que eu tenho que faturar dentro do ano? Você vai pegar aquele valor de 6.750 de limite mensal e você vai multiplicar pela quantidade de meses de atividade do seu MEI. Então, se o seu mês está em atividade, de março até dezembro serão 10 meses. Aí você vai achar o resultado do seu faturamento anual. Assim serve também para o fechamento do MEI nessas ocasiões, ok? Esse é o limite proporcional. Além do limite proporcional de faturamento, vai existir também o limite de compras. Gente, muito cuidado, porque eu já vi MEIs sendo excluídos pela Receita Estadual e Receita Federal, porque o total de sua compra até dentro do ano foi muito maior do que o seu limite de faturamento. Então, muito cuidado a isso, porque o limite para compras é de 80% sobre o faturamento. Então, quando a gente fala 80% sobre o faturamento, é o faturamento ali, gente, o faturamento mensal. Tem muita gente que faz o cálculo em cima do faturamento de 81 mil e não é. Se dentro do mês você faturou 8 mil reais, 6.750 reais, vai ser o limite de compras vai ser sobre 80% daquele valor, ok? Além desse limite, nós temos um outro limite, que é o limite de contratação de funcionários. O que, que é isso? O MEI, de acordo com a legislação, ele pode contratar apenas um funcionário. Mas muita atenção, porque existem regras. MEI que contrata funcionário, ele tem que contratar o funcionário com, no mínimo, desculpa, valor mínimo, não, valor máximo do salário mínimo, ou então pelo salário da categoria. Se o MEI ele é comércio, ele vai contratar o seu funcionário de acordo com o piso mínimo da categoria ou salário mínimo. Não pode exceder acima desses valores, ok? Um outro limite que existe é o limite do caminhoneiro. Essa nova modalidade que entrou no ano de 2022 deu um bom acesso para as empresas transportadoras. E aí, o que, que acontece? O limite de faturamento do MEI ele é maior do que o limite do MEI convencional. Por quê? Porque a guia DAS do MEI caminhoneiro, a retenção do INSS sobre o salário mínimo é de 12%, além dos impostos do ICMS e do ISS. Então, a guia DAS, ela está em torno, ela está acima de R$ 170, tá? Que é o valor da guia DAS do MEI. Entretanto, o que que acontece? O limite anual do faturamento dele é maior, que é o valor de R$ 251.600. Esse é o limite anual do faturamento. E aí, ele vai entrar na mesma regra. O MEI caminhoneiro, ele vai entrar na mesma regra lá do cálculo proporcional, tanto para o CNPJ que ainda está em atividade, ou então para o encerramento da atividade do seu MEI. E aí, me diz, você sabia desses limites que o MEI tem? Não sabia? Pois agora você está sabendo e você é responsável por compartilhar esse vídeo para outros MEIs. Ah, eu vou te pedir uma coisa. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato. Se você é MEI, precisa de ajuda de alguém para estar te orientando, te ajudando a fazer esse controle financeiro do seu negócio, é só me chamar pelo WhatsApp. Será um prazer imenso
contribuir para o avanço do seu negócio. Um forte abraço e até o próximo vídeo.